Saudações a todos, com satisfação a gente se apresenta mais uma vez para estudarmos, trocarmos as nossas reflexões em torno dos ensinamentos da doutrina espírita, nesse momento tão difícil por qual a nossa terra passa, mas tão importante também porque a espiritualidade precisa das nossas energias positivas, das nossas energias renovadas, e com certeza nesses momentos a gente angaria essas mesmas energias. Temos para o tema de hoje a caridade espiritual, tema bastante estudado, mas ainda não tão vivido, infelizmente, né? Mas vamos lá, como página de ambiente nós temos o título Na Luz da Indulgência, página novamente de Nosso Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no Livro da Esperança. E se é o que quiser pleitear contigo, tira-te o vestido, larga-lhe também a capa. Isso está em Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 40. E se é o que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Anseias pela vitória do bem, contudo acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhante recurso. Em muitas ocasiões, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória, sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade? Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz? Entretanto, não te deis a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto de ser jovem. Justo suspires por reentregá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero? Claro que há nelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues a críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe o apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através das leis eficientes e claras. Pensa no bem, faz o bem, contudo é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do próprio bem para converter-se num mal maior. Senhor Jesus, espíritos queridos que velam por nós, que trabalham conosco,
que possamos todos juntos agora, Senhor, nesses momentos, refletir nesse seu ensinamento de caridade, de amor real ao nosso próximo. Abençoa esse momento, Senhor. Abençoe a todos os que estiverem presentes ao ouvir e ao assistir a essa palestra. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus. Temos várias virtudes, várias qualidades espirituais, várias qualidades que o ser humano, que o homem precisa desenvolver. E muitos de nós ainda não entendemos a amplitude do termo caridade. Não entendemos o que seja caridade na sua profundidade. Nós precisamos estudar, mas precisamos, acima de tudo, nos evangelizar, agir com o Evangelho nos nossos corações, nas nossas mentes, para que as nossas atitudes sejam evangelizadas. Nós procuramos, com Arthur Valadares e com Ana Guimarães, ilustrar e nos apoiar dentro dessas nossas reflexões. Arthur então coloca que muitas das vezes a gente se equivoca, a gente se perde em julgamentos, em parecer relativo ao nosso próximo, criando obstáculos reais para o nosso auxílio, né? Para a nossa ação de auxiliar, de ajudar. E ele lembra que é exatamente por não fazer isso que a espiritualidade permite que estejamos de pé, que é exatamente pela misericórdia divina, através dos espíritos amigos, que estamos de pé, porque eles exercem ajuda e misericórdia constantemente junto de nós. Todos estamos destinados à angelitude. E se erramos, se falharmos, nós não somos condenados, né? Nos é dado outras oportunidades para que a gente se corrija. Isso vai facilitar o processo. Portanto, temos que ter maior cuidado, maior atenção a essa questão de dizer não, a esse eu não ajudo, não, ela aqui não faz. Porque se assim a gente vai vivendo, a gente vai montando, sem que percebamos, as nossas trincheiras dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa e muitas das vezes até dentro do nosso próprio grupo cristão, né? Grupo religioso. Todos precisamos de compreensão, todos precisamos de compaixão, precisamos de uma mão que nos reerga, principalmente quando a gente está sofrendo, está em queda ou está com dor. Arthur lembra que aquele que está em dor, que está em queda, ele mesmo já tem a sua agrura, né? Ele já tem o seu desconforto, né? Cristo não falou para a gente depositar flores, para a gente depositar troféus, para a gente depositar riqueza diante do nosso altar. Ele colocou que nós oferecêssemos as nossas boas ações, né? Não quero oferenda, Jesus falou pra gente, eu quero misericórdia.
doa-te a teu irmão, trabalha por teu irmão, oferece-te ao teu irmão, como fez o nosso samaritano. Jesus tinha por hábito, por exemplo, estar com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, estar com homens pecadores. Por quê? Porque ele disse para a gente que ele não veio para os sãos, e sim para aqueles que estavam doentes. Certa vez, os fariseus, observando essa ação, né? Essa prática de Jesus de estar com homens em erro, eles lhe questionaram, né? Senhor, essas pessoas precisam de compaixão? Sabemos que precisamos reconhecer, que precisamos de autorreflexão. Mas por que Jesus se colocava com essas criaturas? Porque ele sabia que elas precisavam exatamente desse exemplo maior, melhor dele e dos seus discípulos, para que então houvesse essa visão, essa possibilidade junto aos publicanos e aos pecadores. Humberto de Campos lembra o nosso Arthur Valadares. Humberto de Campos, no capítulo 28 do livro Boa Nova, lembra que na última ceia, exatamente por conta dessa questão, dessa visão de Jesus, querer que a gente aprendesse sobre misericórdia, sobre perdão, sobre autoconhecimento e saber, fazendo uma análise de como a gente age. Jesus, então, na última ceia, coloca para os seus discípulos que gostaria de informar-lhes que ele iria partir, né? Eu vou partir, eu vou me ausentar. E Pedro, que sempre fora um homem muito rigoroso com relação a ser certo, muito rigoroso com relação a fazer as coisas de forma correta, coloca para Jesus, não entendendo ainda o que Jesus, por que Jesus falava aquilo que iria se ausentar. Então Pedro diz a Jesus: mas Senhor, tu não confias em mim? Eu lhe seguirei, eu irei contigo, né? Ao que Jesus responde: não, Pedro, tu ainda não está pronto, você não tem essa fortaleza. Um dia tu irás, mas ainda não está pronto. E Pedro não entende, não alcança o que Jesus queria dizer. Insiste: não, Senhor, eu estarei contigo. E aí é quando Jesus fala: pois é, Pedro, você, antes que o galo cante, né, você irá me negar 3 vezes. E então a gente percebe como Jesus queria dizer que coragem é essa, né? A coragem da fé, a coragem de crer e realmente se despir no sentido de aceitar que o seu irmão age às vezes até de forma ignorante, de forma errônea, mas você vai se manter junto ao bem, você vai se manter junto ao correto, né? Ele coloca, Jesus também nessa passagem, que ele desejaria que todos aqueles que estivessem o ouvindo agissem com azeite, com vinho, derramasse azeite e vinho para com o povo, para com as pessoas, como fez o samaritano.
E a gente lembra que o vinho o vinho e o azeite são bálsamos que inclusive até hoje, né, misturados, ainda são usados como antisséptico no Oriente Médio. Então, que a gente possa refletir nessa passagem e entender a importância da misericórdia, a importância do perdão, a importância da aceitação daquilo que a gente não pode mudar, né? Mas que a gente deve estar atento, que a gente deve estar forte diante dessas certezas que a gente aprende e apreende. Na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da caridade. E os espíritos colocam, né, sobre a benevolência, a indulgência e o perdão. Cabe a nós aprofundar essa questão de ser benevolente para com o nosso irmão, para com os nossos companheiros de jornada. Cabe a nós entender como agir com indulgência para com todos, né? E perdão também, usando essa capacidade que nós temos de reflexão, primeiro em nós, né? Nos conhecendo e sendo indulgentes, sendo tolerantes, nos perdoando para podermos nos corrigir. A gente não vai se corrigir se a gente não conseguir esse auto-perdão. E tudo isso fecha então com os espíritos dizendo: esse é o verdadeiro sentido da caridade, benevolência para com as faltas dos outros, indulgência para com eles e perdão de todas as ofensas. Ana então conta pra gente uma história de Cronin bastante interessante que ilustra essa questão de ser indulgente para com o nosso próximo. Conta-nos Cronin que um médico recém-formado, muito dedicado à sua profissão, aos seus estudos, bastante responsável, iniciara o seu trabalho num hospital e sempre muito dedicado, principalmente às crianças, e certa vez ele precisou fazer uma cirurgia num menino. Ele precisava fazer uma traqueostomia, porque o menino não vinha respirando como devia diante da sua saúde, da sua doença, né? Conta Cronin que na hora da própria cirurgia, ele ora para Deus, né, pedindo que tivesse êxito na sua operação. E ele lembra, inclusive, de tudo que havia estudado, até o momento que ele coloca a canópula, né, no pescoço da criança. Então se dá por satisfeito diante daquilo que vinha operando e a cirurgia então finda. Ele vai para fora da sala cirúrgica, a criança é atendida e ele pede então no seu consultório que chamem a pessoa que vai estar trabalhando para ele designar os determinados cuidados, né? Um enfermeiro, no caso. E aí se apresenta junto a ele uma jovem muito bonita, dos cabelos cor de fogo, os olhos azuis, a beleza dela o chamou a atenção, e ele então coloca que
precisava, com muita energia, ele coloca isso, precisava de alguém que se mantivesse o tempo todo junto à criança, durante a noite, principalmente, já estava iniciando a noite, e que não permitisse que a criança, ao acordar, retirasse ou puxasse o cânulo, né, a canopla. A enfermeira, embora cansada, observando a energia, né, ou a seriedade da questão, achou por bem ficar calada e assim o médico se ausentou. Ela então se postou ao lado do menino e o tempo foi passando e ela adormeceu. Ela adormeceu pesado. O menino, depois de um certo tempo, acorda, se agita, ela não observa, e a primeira coisa que ele faz é exatamente arrancar todo o curativo e a canopla do pescoço. E pouco tempo depois, então, por conta da agitação, ela acorda, desperta, mas já era tarde. Ela ainda chama as pessoas, outros enfermeiros, outras pessoas que pudessem ajudar, mas não conseguem reaver a vida daquele menino. Telefonam para o médico e ele vai imediatamente para o hospital e, irado, pede para chamar, né, cheio de revolta, de raiva, pede para chamar em seu consultório a pessoa que havia permitido, né, que aquele desastre, que aquele absurdo, como ele colocava, houvesse acontecido. A nossa enfermeira chega até o consultório e, já prevendo o que poderia acontecer, fica nervosa, mas fica calada, e ele vira e fala: você tem alguma coisa para colocar? Não tenho, apenas que, dizia ela, né? Apenas que eu gostaria que me perdoasse. Eu estava muito cansada, eu não quis lhe dizer no momento, porque eu achei que não iria compreender, afinal eu estou iniciando minha tarefa de enfermeira aqui nesse hospital, eu preciso desse emprego. Eu lhe imploro, por favor, não me condenes, né? Chorando, ela pede, que ele não condena. Apieda-te, por favor. Sei que falhei, diz ela. Apieda-te de mim, sei que falhei. Mas isso não vai voltar a acontecer. E o doutor coloca: como perdoar uma vida que se foi, uma vida tenra, uma criança que não tinha culpa, e você, por displicência, por negligência, né, deixou que isso ocorresse. Não, eu farei uma carta ao conselho médico e você será demitida, não mais poderá trabalhar, com certeza. Isso não pode mais voltar a acontecer. E, movido pela ira, a enfermeira saiu do seu consultório. Movido pela ira, ele senta então na máquina de escrever e rediz o acontecimento, pedindo então que o conselho destituísse o seu diploma. Acabou, releu a carta, não tinha nada para colocar, botou a carta ao lado da máquina de escrever e saiu para refletir. Pensou, ficou muito triste, né? A primeira cirurgia que ele havia feito, né? Tinha ocorrido isso. Se acalmou, voltou para o seu consultório, deu uma olhada na carta, mas deixou ela lá em cima da mesa. Aconteceu a mesma coisa no dia seguinte, no outro dia, até que numa semana ou algum tempo depois ele pegou a carta e colocou dentro de uma gaveta.
Anos se passaram. Certa vez, um jornalista ouviu dizer que existia uma pessoa num hospital infantil, se eu não me engano, na Alemanha, que era chamada de Anjo da Luz da Noite. Anjo da Noite, Anjo da Lâmpada Noturna, algo assim. E ele queria saber, né, por que esse nome tão forte, né, Anjo da Luz, né, num hospital. E com a vontade de fazer uma matéria diferente e tal, que chamasse atenção, assim ele foi até o hospital e pediu que chamassem a pessoa que tinha, que guardava esse termo, né, que era usado. Ele então conhece a nossa enfermeira e ele pergunta para ela, né, por que desse nome, por que eles chamam de anjo noturno, de anjo da noite, né? Ela então coloca que trabalhava por gratidão me chamam assim. Por gratidão eu tenho esse codinome, né? Essa maneira carinhosa de me chamarem. E ele pergunta, mas gratidão? Gratidão lhe levou a ter esse nome? E ela então narra para o jornalista o que acontecera com ela no seu primeiro emprego. E ela fala que ela era muito pobre e que os pais não tinham condições de ajudá-la a se formar. Ela trabalhava e estudava, e quando conseguiu o seu primeiro emprego, por alegria e querer ajudar também a seus pais, ela trabalhava muito. E naquele dia em especial, ela havia corrido todo o hospital trabalhando. Quando o médico a chamou para dar as recomendações relativo à operação que iria ser realizada, ela já sabendo que se tratava de um assunto, de uma pessoa que requeria muita atenção, ela achou que ia dar conta, não quis falar para o médico, que estava muito cansada, né, com receio de ser repreendida, né? E que por conta disso aconteceu o falecimento do jovem, né, do menino, e ela ficou muito triste e pediu que o médico não a demitisse, né, que não colocasse nem o incidente, terrível incidente, para todos. Por gratidão, então, ela decidiu, a partir daquela data, trabalhar todas as noites, né, velando, cuidando de crianças. E assim fez. Já naquele momento, ela passou a dormir, porque o corpo precisa, durante o dia, mas durante a noite ela andava pelo hospital, velando as crianças, arrumando o seu travesseiro, a sua coberta, observando se estava tudo bem. Exatamente por gratidão, isso foi... Ela se tornou o anjo da luz, né? Porque ela andava, por ser de noite, ela andava com uma lâmpada para clarear o ambiente. Nessa ocasião, ela já não estava mais, né? O tempo passou, ela já não estava mais no mesmo hospital que o médico. Ele já tinha crescido profissionalmente, tinha saído do local, e essa história foi então publicada, e certa vez, próximo a essa narrativa do anjo da lâmpada, o médico
se depara com a história publicada num jornal. Ele então lê a narrativa da nossa irmã, da nossa enfermeira, e lembra-se da carta que ele havia escrito. E fica a se recordar que realmente não havia, então, encaminhado, né, para o Conselho de Medicina. Então, vocês veem a importância, né, de nós não agirmos intempestivamente, a importância de nós sermos indulgentes para com as faltas dos outros. Isso não quer dizer que a gente não diga não ao nosso próximo quando for necessário. Isso não quer dizer que a gente não dê limites às pessoas, se assim for necessário, se nós estivermos numa posição de comando. Isso não quer dizer que a gente seja sempre permissivo para com as faltas alheias, porque assim as pessoas estariam repetindo. Mas a questão é, como o Arthur coloca para a gente, é que para a gente apiedar-se do nosso próximo, né? Apiedar-se no sentido de perdoar o nosso próximo, de ter compaixão do nosso próximo, é preciso então que a gente entenda como os espíritos agem para conosco. Quantos erros, irmãos, nós já cometemos na nossa existência atual? Quantos enganos, quantos deslizes por não estarmos centrados, por estarmos em desequilíbrio, por estarmos sem perceber o quanto deveríamos estar calmos, né? Muitas vezes, inclusive, preguiça. É necessário para a gente acusar alguém, para a gente criticar alguém, que a gente traga essa crítica, traga essa acusação para nós, né? Como ele coloca, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. A questão não era atire a primeira pedra aquele que é adúltero. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Qual de nós não erra? E assim eles vão, todos os nossos guardiães, todos os nossos amigos espirituais vão tendo o que para nós? Por nós? Caridade. Essa é a caridade espiritual que temos diariamente. Muitas das vezes, no plano espiritual, antes da gente reencarnar, a gente faz um planejamento. A espiritualidade, muitos espíritos colocam para a gente que a gente não vai suportar determinadas provas. Os nossos anjos guardiães, os nossos mentores espirituais sabem disso. A gente vem, vai reparar e cai. Quantas das vezes a gente tomba? E nessa hora que a gente tomba, o que os amigos fazem? Eles têm o que para conosco? É a doação material ou é o carinho da benevolência, da compreensão, da compaixão? É a indulgência de não, mais uma vez ela precisa, eu vou dar a mão para ela, eu vou reerguê-la. Portanto, é importantíssimo que a gente, para pleitear uma vida de harmonia, para que a gente entenda que a gente vive as condições que Jesus colocou para a gente. Tu não estás pronto ainda, Pedro. Nós não estamos prontos ainda. Nós não temos ainda essa fortaleza. Mas para nós pleitearmos isso,
para nós angariarmos essa força, é necessário, então, que a gente cale, se pacifique e estude, compreenda, introjete, para então nós realmente nos dizermos, estamos nos evangelizando. Que a paz do Senhor Jesus, que os amigos espirituais nos ajudem nessa empreitada. Graças a Deus.